Bom dia, tudo bem, meus amores? Como estão? Todo mundo bem? Com saúde? Tranquilo? Para começar, antes que eu esqueça, eu queria falar com vocês sobre o livro do Cabide Literário, né, do Zoom Literário, que depois que a gente teve a aula da semana passada, algumas mães entraram em contato comigo para falar que não estavam com esse livro, que não sabiam como era que era para fazer com a ficha de leitura que foi enviada para vocês. Aí só depois que a gente recebeu a informação de que vocês não receberam os livros. Para cada bloquinho, né, para cada pacotinho, né, que vocês receberam, envelope com as fábulas, a ideia era que fosse também um livro individual não era assim, não teriam livros repetidos. Cada um de vocês iriam receber um livro diferente para fazer a leitura desse livro e posteriormente responder essa ficha de leitura. Aí eu falei para vocês que vocês podiam usar essa ficha para qualquer livro que vocês fossem ler, né? Porque lá tem o nome do autor, da editora, do ilustrador, tem um espaço para você fazer o resumo da história, ilustrar a história de acordo com o que vocês entenderam, fazer um desenho colorido, bem bonito. A ideia é que vocês devem ler o livro, preencher a ficha de leitura e depois fazer a troca para que vocês tenham acesso a livros diferentes, a histórias diferentes. A ideia é que assim que a gente retornar, a gente interaja, né, faça uma culminância desse projeto com a troca de experiências em relação à leitura desses livros que vocês estão fazendo. Então, assim, o que eu sei é que vocês vão receber esse livro, a coordenação vai entregar para vocês e vocês vão proceder dessa forma, vocês vão agir dessa forma, fazer a leitura. Depois que fizer a leitura, você vai preencher a ficha com a data que vocês iniciaram a leitura, quando foi que vocês terminaram, o nome do autor, o ilustrador, a editora, em que espaço acontece essa história. Tudo isso vai estar lá marcadinho para que você responda e depois a gente faz a troca. Junto com isso, a gente tem as 4 fábulas que vocês receberam e que todos nós, né, eu, a Pro Aline, a Eliana, eu acho, estamos trabalhando juntos. Enquanto elas trabalham com produção, interpretação, eu vou na parte gramatical, de acordo com o conteúdo que vocês já estudaram, eu estou estudando, né? A gente vai só fazendo uma retomada, um apanhadozinho de tudo que vocês já viram. Então, se tiverem dúvida em relação a isso, podem entrar em contato novamente, mas a questão é bem essa. Vocês vão receber o livro, fazer a leitura, preencher a ficha e depois a gente faz a troca entre vocês para que vocês tenham acesso a outras histórias e conheçam as histórias que os colegas de vocês leram, tá certo? A nossa aula de hoje, basicamente, a gente vai fazer a correção da atividade que foi para casa, atividade fotocopiada, que junto está falando de uma das fábulas que vocês estudaram, e a gente vai fazer essa correção. Coloquei aqui nos slides para a gente ir acompanhando. E na próxima aula a gente tem assunto novo. Tem um conteúdozinho novo que a gente vai ver, tá certo? Vamos começar, né? Então, um minuto. Correção da atividade de casa, atividade fotocopiada, tá? A gente está tentando mesclar o conteúdo que vai para casa, né, do livro, e a atividade fotocopiada. Tem a atividade do livro? Terá na próxima aula, tá? Agora a gente só mandou a fotocopiada porque a gente vai fazendo essa alternância para não ficar muito cansativo e também porque tem alguns conteúdos que vocês precisam realmente de explicações da tia. Claro que eu sei que vocês estão tendo acompanhamento, mas algumas coisas é bom que eu fale antes de vocês começarem, tá bom? Então vamos lá. Releia a fábula Urso e as Abelhas. Eu não coloquei a fábula na atividade porque vocês já têm essa fábula aí. Eu não tenho ela impressa, mas eu vou fazer a leitura aqui no meu arquivo, tá? Só um minutinho. Que eu vou abrir aqui para que eu faça a leitura para vocês.
O urso e as abelhas, não é isso? Só um minuto. Aqui. O urso e as abelhas. Tá abrindo aqui, tá, gente? Vamos lá. Um urso procurava, por entre as árvores, pequenos frutos silvestres para sua refeição matinal. Quando deu de cara com uma árvore caída, dentro da qual um enxame de abelhas guardava seu precioso favo de mel. O urso, com bastante cuidado, começou a farejar em volta do tronco, tentando descobrir se as abelhas estavam em casa. Nesse exato momento, uma das abelhas estava voltando do campo, onde fora coletar néctar das flores para levar à colmeia, e deu de cara com um matreiro e curioso visitante. Receosa do que pretendia o urso fazer em seguida, ela voou até ele, deu-lhe uma ferroada e desapareceu no oco da árvore caída. O urso, tomado de dor pela ferroada, ficou furioso e incontrolável. Pulou em cima do tronco com unhas e dentes, disposto a destruir o ninho das abelhas. Mas isso apenas o fez provocar uma reação de toda a colmeia. Assim, ao pobre urso só restou fugir o mais depressa que pôde em direção a um pequeno lago, onde depois de nele mergulhar e permanecer imerso, finalmente se pôs a salvo. Moral da história. É mais sábio suportar uma simples provocação em silêncio que despertar a fúria incontrolável de um inimigo mais poderoso. Ele estava só, né? Levou uma ferroada. Se ele tivesse ido embora, ele não teria sofrido tanto. Mas, ao contrário, no entanto, ele resolveu revidar a ferroada que ele levou e foi para cima da árvore. O que aconteceu? Todas as abelhas que estavam lá quietinhas se voltaram contra ele. E aí? Se ele tivesse ficado quietinho, né, o sofrimento tinha sido menor. Essa é a fábula que a gente leu, O Urso e as Abelhas, que vocês estão trabalhando. Junto com o texto, foi para vocês uma lista, né, de atividades interpretativas, que é a parte da professora da Proaline, e eu vou trazendo isso aqui para vocês, de acordo mais ou menos com o que a gente está estudando, o que vocês já estudaram e já reconhecem. Retire do texto. E aqui a gente faz uma revisão de divisão silábica, uma revisão de acentuação gráfica, né? De posição da sílaba tônica. Ele pede para você retirar do texto, primeiro, um monossílabo átono. Quando é que ele é átono? Quando ele tem a pronúncia fraca e quando o seu significado depende do significado de uma outra palavra. Ele precisa se apoiar numa outra palavra para que ele ganhe sentido. Então, são mais ou menos os conectivos que a gente usa. Ele pediu só um e eu coloquei mais de um aqui. Por, de, e o ó. Sozinho, aleatoriamente, eles não têm nenhum significado, nenhum sentido. Eles vão se colocar dentro das frases para que ganhem um sentido, um posicionamento, certo? Letra B. O monossílabo tônico. O tônico, pronúncia forte, sentido sozinho, significado por si só. Só, mel, pois. Ele pede só um, eu coloco mais de um que vocês podem ter colocado exemplos diferentes, tá? Letra C. Duas palavras oxítonas. Oxítonas, última sílaba tônica. Refeição, parejar, são oxítonas. Vocês podem ter encontrado outros, também vai servir como resposta. Nesse caso aqui eu coloquei somente essas duas, tá? Duas palavras paroxítonas. Quais são as paroxítonas? Penúltima sílaba tônica, desculpa. Penúltima sílaba tônica. Aí a gente vai lembrar que nas oxítonas é a última sílaba tônica, né? A última sílaba contando do final para o início. As paroxítonas é a penúltima contando do final para o início. Última, penúltima. Então eu coloquei aqui pequenos.
caída, ferroada. São as paroxítonas. E uma palavra proparoxítona, árvores. Árvores. Lembrando que a gente tem as regras de acentuação dessas palavras. Vocês observaram que nas oxítonas a gente não tem nenhuma que seja acentuada. Que o tio, ele não é um acento gráfico. Ele é a marcação, é a presença de um som nasal, certo? Aí, nas oxítonas, tem a regra de acentuação, que serão acentuadas as terminadas em A, E, O e seus plurais, e terminada em E e ES, que é o seu plural, né? As paroxítonas, regra de acentuação, eu vou tirar a regra das oxítonas, as demais serão acentuadas. E toda proparoxítona é acentuada, certo? Joinha? Beleza. Vamos lá para a segunda questão. Vocês viram que no finalzinho da história, da narrativa, né, da fábula que a gente acabou de ler, O Urso e as Abelhas, tem uma palavrinha lá, né, um destaquezinho lá no finalzinho do livro. Moral. Que a moral da história é um ensinamento que essa história traz para o nosso dia a dia. Nesse daqui, na historinha que a gente acabou de ler, a moral é que nós devemos, se nós suportarmos uma provocação, podemos passar sem maiores sofrimentos. Mas quando a gente resolve revidar uma provocação que inicialmente é pequenininha, pode ser que as coisas saiam do controle, como aconteceu com o urso. Tem a palavrinha lá, moral, deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo. Moral. 2 pontos, ó. Tá bem assim, ó. Estão acompanhando aí no meu quadrinho? 2 pontos. A segunda questão, pergunta, a gente vai ter que ir lá para as pontuações, né? Para que servem os 2 pontos após a moral no final do texto, após a palavra moral? Esses 2 pontos anunciam que há uma citação, ou uma enumeração, ou um esclarecimento, ou ainda uma síntese do que se acabou de dizer. Esses 2 pontos significa que eu vou citar algo importante, fazer uma declaração sobre toda a história que foi contada. A moral, que é um ensinamento, é como se eu colocasse assim, ó, ensinamento do dia, 2 pontos. Aí eu vou, depois desses 2 pontos, marcar aquilo que eu acho que é importante, colocar lá o que vocês precisam ter como ensinamento. Então aí anuncia uma citação, um esclarecimento ou síntese do que se acabou de dizer. Todo o significado da história que foi contada para vocês. Em todas as fábulas, que são as narrativas onde os personagens são animais, e que esses personagens ganham características humanas, sempre vai ter um ensinamento, certo? No finalzinho dela, sempre vai haver um ensinamento, algo que você deve assimilar e carregar com vocês. E agir de forma correta de acordo com esse ensinamento aprendido. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a terceira. Estranho, gente. Estou sentindo assim. Marque com um X a resposta correspondente à tipologia do texto lido. Meus amores, eu vou abrir aqui uma caixinha para falar uma coisinha para vocês. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas eu vou abrir aqui. Ó. Nós temos tipologias textuais, ou tipos de texto. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas. As tipologias são as classificações quanto a esses modelos de textos para qual finalidade eles se destinam. É exatamente isso. Eu tenho a tipologia informativa. Informativo vai informar,
né? Então, aqui, características de finalidades do texto. Informar, narrar, descrever. Informar uma notícia, por exemplo, informar de algo que está acontecendo, sobre algo que está acontecendo. Narrar, calma aí que tem um erro de digitação aqui. Narrar, contar como algo aconteceu. Você viu um acontecimento, você presenciou um acontecimento e você vai contar como esse acontecimento ocorreu. Descrever, vou descrever como é a minha casa. Isso são finalidades do texto. Para que eles servem? Tem outros, o instrutivo, que são os que mandam fazer aquele modo de instrução, né? Como é que você deve, por exemplo, uma receita de bolo, ou a bula de uma medicação, ou um manual de montagem de um armário, de um guarda-roupa. Então, a finalidade do texto vai determinar essa tipologia de texto. E nós temos, do outro lado, os gêneros textuais. Gêneros textuais são modelos ou estruturas mais ou menos, tem uma vírgula aqui, mais ou menos prontas de textos. Como assim, tia? O que isso quer dizer? Quando você olha a receita de um bolo, né? Receita. O gênero receita, você já reconhece. Você olha para o texto, que é uma receita, aí tá lá, material que eu vou utilizar para preparar minha receita, modo de preparo, logo depois, que é uma sequência, como é que você vai misturar os ingredientes. No final, pode ter assim, tempo de preparo, rendimento das porções. Quando você olha, você já olha para aquele gênero e diz assim, eu já sei o que é isso daqui, é uma receita. Ou, instrução de jogo. Quantas pessoas vão participar, as regras do jogo. Ou, quando eu vou ter uma narrativa com a fala de personagens, eu já consigo olhar, então eu vou pensar assim, eu posso ter um conto ou uma crônica. Os textos instrutivos, ou quando eu vou olhar para o poema. O poema, que eu já sei como é a estruturazinha de um poema, que eu tenho lá versos, né? A estrutura de versos, e eu tenho as estrofes, que eu vou ter aquele jogo de rimas, ou uma métrica, uma melodia. Então, os gêneros textuais, eles são muitos, são inúmeros. E eles são as divisões que eu tenho em relação a essas tipologias. Aqui eu quero saber que tipo de texto é a fábula. A fábula é, portanto, uma narrativa. Ele conta um acontecimento com os animais, algo pontual, e ele vai contando no decorrer daquela história o que acontece nela, narrando os fatos, e depois coloca uma moral. Então, aqui eu tenho narrativo poético, a gente vai lembrar do poema, informativo, notícias, né? Descritivo, descrever algo, por exemplo, nos classificados, onde eu vou fazer a venda de uma casa, de um terreno, de um carro, eu vou descrever esse produto, certo? E o instrutivo é o mandar fazer, como se faz. Que a gente tem lá todo aquele passo a passo de como eu devo realizar certa atividade, certo? Já vai apagar aqui para poder passar para outra questão. No trecho abaixo, deixa eu tirar aqui o meu rosto da frente. No trecho abaixo, algumas palavras não foram acentuadas. Localize-as e acentue-as corretamente. Aqui, no meu texto, eu já coloquei marcadinho de vermelho, né? Para vocês foram o texto limpo, seco, sem nenhuma marcaçãozinha que vocês iam ter que olhar para as palavras
e tentar lembrar se elas eram acentuadas ou não. Aqui no meu texto, eu já coloquei de vermelho. Aqui são as corretas, as que estavam escritas erroneamente, erradamente, que vocês tinham que fazer a correção em relação à acentuação. E também tem uma informação sobre a alimentação. Vamos lá. Será que podemos escolher nossos lanches de maneira mais saudável e que não deixe tanto lixo? Então, a gente vai trabalhar com alimentação saudável e também com a produção de lixo, né? Um consumo consciente, né? Correto. Frutas, sucos naturais e sanduíches feitos em casa são uma boa opção para a nossa saúde. Aqui, na primeira linha, já aparece logo a primeira palavra que vocês devem corrigir e colocar o acento. Será que podemos? Será. Não está acentuado, você deve acentuar. Será que podemos escolher nossos lanches de maneira mais saudável e que não deixe tanto lixo? Saudável também é para ser acentuado, é uma paroxítona, certo? Frutas, sucos, sucos naturais e sanduíches. Outra paroxítona, também acentuada, tá? E vai entrar aqui aquela regrinha da paroxítona que eu tenho o i sozinho. Sanduíches, sozinho, tá? Ele vai ficar sozinho, então ele vai ser acentuado. Segunda vogal de um hiato, certo? Feitos em casa são uma boa opção para a nossa saúde, também acentuado. E para a natureza. Uma boa ideia também acentuado, tentar escolher nossos lanches não só monossílabo tônico, o também monossílabo tônico, pelos personagens que estão nas embalagens, mas pelas coisas boas que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde. Usar lancheiras ou potinhos, também oxítona terminada em EM, também acentuada, contribui para diminuir o lixo. Duas informações importantes num único trechozinho de texto. Consumismo infantil na contramão da sustentabilidade, certo? Foi tirado desse textozinho aí em Cadernos de Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente com a colaboração com o Instituto Alana. Aí a gente está fazendo aqui 3 coisas. Acentuando, tendo 2 informações importantes, interagindo, né, com o consumismo sustentável. Beleza? Quarta questão, né? Então, a gente vai agora para a nossa última questão. Deixa eu tirar aqui mais uma vez. Localize a palavra que deve ser acentuada em cada tira. Depois escreva a regra que define a acentuação dessa palavra. Nós temos 4 palavrinhas em cada bloquinho, certo? 4. Picolé, aqui, elevador e verso. Aí ele coloca uma frasezinha logo depois para que vocês acentuem a palavra que necessita de acentuação e você diga por que essa palavra deve ser acentuada. Picolé. Do primeiro bloco, picolé. Essa que deve ser acentuada. Aqui não é acentuada. Aqui é uma oxítona, mas é terminada em i. Se ela é terminada em i, ela não vai ser acentuada. Elevador também é oxítona, mas ela é terminada em R, não é acentuada. Verso é uma paroxítona, não é acentuada. O que foi que sobrou pra gente? Picolé. Picolé. Oxítona, última sílaba, tônica, mais forte, terminada em E. Então, ela é acentuada. Vou completar o meu quadrinho. O que está de vermelho aqui na resposta é o que vocês devem complementar na resposta de vocês. A palavra picolé deve ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em E. A palavra picolé deve ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em E.
Joinha? No segundo bloco, nós temos 4 palavras. Caderno. Menino, espera aí que o acento ficou errado aqui. Deixa eu corrigir. Calma. Isso, agora tá correto. Desculpa, tá? Pode acontecer, só na digitação. Caderno, gênero, nuvem, enjoada. Qual é a palavra que deve ser acentuada nesse bloco? Caderno. Paroxítona terminada em O. Nuvem. Paroxítona terminada em EN. É a regra de acentuação da oxítona. Também não vou acentuar. Enjoada. Enjoada. Paroxítona terminada em A. E as paroxítonas tiram as regras das oxítonas, então ela não é acentuada. O que me sobra? Gênero. Gênero é uma proparoxítona. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica. Ela deve ser acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, você vai preencher embaixo, né? A palavra gênero deve ser acentuada porque é uma palavra proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Amores, hoje a gente fez a correção da atividade. Próxima aulinha, nós vamos começar a trabalhar com palavras escritas. Vou abrir aqui uma caixinha. Espera aí. Vou abrir aqui. Primeiro eu vou colocar isso aqui em negrito. Para ficar bonitinho. Negrito. Beleza. E eu vou abrir aqui e eu quero que vocês olhem esse quadrinho que eu vou colocar, porque eu quero que vocês comecem a observar palavras escritas com 10 ou 10. Certo? Por exemplo, de dezembro ou desejo. Mas que vocês pensem nessas palavras que tem esses termozinhos aqui, ó. 10 com Z, 10 com S, tá bom? Isso vai ser assunto da nossa próxima aula, que eu vou aguardar vocês amanhã para que a gente comece a estudar esse conteúdozinho básico. Joia? Beleza? Obrigada, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. E até a nossa próxima aula de amanhã, tá bom? Tchau!